Amada igreja, com a sua gloriosa paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade. Estar aqui diante do Senhor. O Senhor já tem falado de maneira sobrenatural. Através de cada oportunidade, através de cada oração, de cada louvor, através da palavra introdutória. A Bíblia vai dizer que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor já tem se manifestado em nosso meio, em cada momento, desde que nós entramos por essas portas. Porque Ele é Deus, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Eu quero meditar com a amada igreja do Senhor, aqui em Mateus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. No capítulo 11, glória a Deus, Mateus 11, a partir do versículo 7, aleluia. Deus seja adorado. Enquanto a amada igreja vai abrindo a Bíblia, eu vou estar adorando o Senhor com a minha oração. Quero unir a minha voz, a voz de graça que tem intercedido pela minha vida. Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais um dia na Tua presença. Entendemos que nessa hora, Senhor, muitos já desceram a sepultura e o Senhor tem nos permitido o fôlego de vida. Entendemos que nada temos e nada somos se pelo Senhor não for dado. A Tua filha já tem clamado pela minha vida e eu quero unir a minha voz à voz da Tua filha. Eu quero te pedir, Deus, que eu venha diminuir nesta hora, que eu desapareça, Senhor, mas que o Senhor faça aquilo que apraz o Teu coração. Fale conosco como queiras e da maneira que queiras, porque a igreja é Sua, a palavra é Sua, a nossa vida é Sua, tudo aqui é Teu, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. No versículo 11, a partir do capítulo 11, no versículo 7, vai falar, Jesus vai dar testemunho de João Batista. Muito me chamou essa palavra. Na minha Bíblia está dizendo, Jesus dá testemunho de João. Louvado é o nome do Senhor. E vai dizer da seguinte forma: e partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João Batista: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver. Jesus faz essa interrogação. Um homem ricamente vestido. Os que se trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então que foste ver? Um profeta. Também digo, e muito mais do que um profeta, porque este é aquele que está escrito: que eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que dentre os que de multidões têm nascido, dentre os que de mulheres têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Poderia sentar. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu confesso que todas as vezes que me é dada a oportunidade de subir essa tribuna e ministrar a palavra do Senhor, o meu coração se estremece diante da grande responsabilidade daquilo que é feito neste lugar. Eu quero agradecer ao pastor Clóvis por essa confiança. E quero agradecer à amada igreja por entender que a obra é do Senhor. Quando o Senhor me deu essa palavra, amada igreja, eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque eu aprendi que a palavra de Deus, antes de falar com a igreja, ela fala primeiro conosco. Ela é uma espada de dois gumes. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Eu estava muito cansada, até comentei com o Leandro: estou tão cansada, estou exausta. Não sei nem como fazer, mas eu não recuso aquilo que o Senhor me propõe a fazer. E o Senhor, o Leandro disse: Pai, o Senhor é contigo. Eu cheguei em casa hoje ainda muito exausta dessa semana e minha filha falou: mãe, vai descansar um pouco, depois a senhora medita. E hoje eu confesso que eu li um pouco e deitei para descansar. E o Senhor não me deixou dormir. Durante todo o tempo o Senhor ficou palestrando comigo. Durante todo o entardecer o Senhor palestrou comigo. E Ele falou no meu coração que essa palavra não era sobre João Batista, mas sobre mim, sobre você. Porque nessa palavra vai dizer que o nosso Senhor, Ele vai dar testemunho de João Batista. E o Senhor em todo o tempo Ele me perguntava: você sabe quem é Deus? Mas quem é você? Nós sabemos quem é o nosso Senhor, mas quem somos nós? Como Ele nos vê?
A palavra de Deus vai nos ensinar que Deus, Ele dá testemunho de Jó. Ele vai dizer: Jó é um homem íntegro. Satanás, quando ele chega diante do Senhor, ele vai dizer: venho eu rodear a terra, tenho eu observado o teu servo Jó. Muitas das vezes eu me pego pensando: eu estou sendo observado em todo o tempo, e qual o testemunho que é dado na minha vida? Quem sou eu para o Senhor? Como o Senhor tem me visto? Como o Senhor tem me contemplado? E todo o tempo o Senhor vinha me falando sobre essa palavra, porque a Bíblia, amada igreja, é a bússola da nossa vida, é o manual do crente. E todo o tempo o Senhor ministrou o meu coração sobre este manual, porque se nós compramos um móvel, uma geladeira, vai trazer uma televisão, um aparelho eletrodoméstico, ele vai trazer um manual. E a Bíblia é o manual da minha e da sua vida. Em todo o tempo ela nos ensina como devemos andar, como devemos falar, a forma que devemos agir, como vencer as nossas lutas. E quando eu sentei neste lugar, que os louvores começaram a ser entoados, e o Senhor começou a dizer: liberta-me de mim, eu vou entender porque o Senhor falava através dessa palavra no meu coração. Porque Ele fez arder em meu coração testemunho que o Senhor Jesus deu de João Batista. Qual o testemunho que o Senhor tem dado da sua igreja sobre a face da terra? Como o Senhor tem nos olhado? Nós temos 24 horas uma bússola. Como nós temos manuseado esta palavra? Ela diz que ela é luz para aqueles que estão em trevas. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é o sal da terra, amada igreja. É a palavra de Deus que vai fazer a diferença. É uma bússola que nos ensina a não falar do nosso próximo. É uma bússola que não nos ensina a amar o nosso próximo. Como a amada irmã Alexandre veio aqui e ele começou a orar, o Senhor começou a palestrar no meu coração. Foi por isso que eu falei com você durante todo o entardecer. Porque o tempo está vindo, o nosso Redentor está às portas. A qualquer momento Ele virá nos buscar. E é tempo de nós pararmos e refletirmos. Nós falamos de Paulo, falamos de Davi, falamos de João, damos testemunho de tantos homens que viveram esse Evangelho. Mas que Evangelho nós temos vivido? O que nós temos para apresentar ao nosso Rei, se ainda hoje Ele vier nos buscar? Essa bússola ela vai nos ensinar que nós daremos conta de tudo aquilo que Ele delegou a nós. Cada um de nós temos um chamado. Há uma proposta de salvação para as nossas vidas. E como temos vivido essa proposta? O que temos feito com essa proposta? Nos foi proposto resgatar o perdido. Nos foi proposto negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. A Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, ele vai andar em luz. Aquele que está em Cristo, ele vai contagiar o perdido. A Bíblia vai nos ensinar que nós vamos encontrar aquele que se perdeu. A Bíblia vai nos dizer que não é nos palácios, é no meio da humanidade humilde. João Batista, ele vai preso, ele vai parar no cárcere por pregar a verdade. E quando ele está no cárcere, os seus discípulos vêm falar com ele e vai dizer: aquele que você pregou sobre ele está lá fora, amando o perdido. A polícia esperava que Jesus viesse como um juiz, olho por olho, dente por dente. Mas não, amada igreja, ele veio de uma forma diferenciada, ao ponto dos discípulos chegar para João Batista e falar que tudo aquilo que ele pregou estava ao inverso daquilo que eles estavam vivenciando. João Batista, ele vai entrar num conflito interno, ao ponto de perguntar, vai lá e pergunta para ele, se ele é aquele de quem eu falei, ou se ainda será necessário que venha outro. É porque muitas das vezes, quando nós nos encontramos com Jesus, nós achamos que o Evangelho, ele é feito de status, ele é feito de preferência, mas não é. Essa bússola vai nos ensinar que quando temos um verdadeiro encontro com Cristo, nós vamos morrer para o nosso eu e viver para Ele. Nós vamos pegar as nossas vontades e fazer a dele. O pecado não pode mais predominar sobre a nossa vida.
atitudes que venham romper as trevas, porque nós somos, Senhor, aleluia, nós somos seguidos por uma grande nuvem de testemunhas. Aleluia. Há pessoas que se espelham em nós, há pessoas que olham para nós e almejam ver Jesus. O que temos feito com aquilo que nos foi proposto, até onde temos aprendido com essa bússola? Será que o manual tem tido efeito sobre as nossas vidas? O manual do eletrodoméstico não pode ser mais útil do que a própria palavra do nosso Criador, que nos ensina a sermos pessoas melhores, sermos mães melhores, sermos filhos melhores, abrirmos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Esse Evangelho vai nos ensinar que a vontade do nosso Rei, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós ouvimos no início deste culto que existe um céu de glória que espera por nós, mas que existe um porém para entrar lá. Não é de qualquer maneira. O Senhor nos convida nesta noite a examinarmos a nós mesmos, a deixarmos as mazelas que impedem a nossa comunhão com o Senhor. A Bíblia vai nos ensinar que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o inferno tem que recuar. Nós convivemos 24 horas por dia com pessoas. Quem Deus colocou no seu lar? Quem Deus tem te conduzido a orar? Quem Deus tem te conduzido a amar? O amor é algo que quando você pede, Ele vai te confrontar. Porque amar quem é bonzinho é muito fácil. Amar quem te dá tapinha nas costas e atende as suas vontades, mas massageia o seu ego, fala aquilo que você quer ouvir, é muito fácil. Mas amar aquele que te persegue, aquele que te humilha, aquele que não entende o teu chamado, que todo o tempo está no teu calcanhar de Aquiles, esse é o desafio que nós temos, porque essa é a proposta da Bíblia, não é a minha. O Senhor nos propõe a amar os que nos perseguem, por mais difícil que seja. É o único dom que nos levará ao céu. Nós somos nas mãos do Senhor uma tocha viva. Foi depositado na minha e na sua vida autoridade que ninguém mais tem. Nós temos a autoridade de destronar Satanás. Nós temos a autoridade de libertar aquele que está oprimido. O que temos feito com aquilo que nos foi proposto, até como esse manual tem tido efeito nas nossas vidas. Temos vivido isso de fato. O tempo é hoje. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar. O Senhor tem confiado em nossas mãos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos vizinhos, aquele que caminha diante de nós. Pessoas entram diante de nós desesperadas, precisando de um abraço, de uma palavra. Pessoas olham para nós como igreja e esperam ver Jesus em nós. E esse manual nos ensina a sermos a imagem e semelhança de um Deus vivo. Ele, quando nos cria, Ele deposita em nós algo que um dia Ele vai requerer de mim, de você. Jesus, Ele consegue dar testemunho de João Batista. Deus, Ele consegue dar testemunho de Jó. Como o nosso Criador tem nos olhado. O que Ele tem testemunhado de nós. Se Satanás se apresentar hoje diante dele, será que ele pode dizer: tenho visto a Deus, ela anda em retidão, se desvia do mal, faz a minha vontade, vive o meu evangelho? Será que o Senhor pode dizer isso de mim? É tempo de nós refletirmos, porque viver o evangelho é muito mais do que colocar uma roupa bonitinha, entrar por essas portas, levantar as mãos, se alegrar e se emocionar. Viver o evangelho é estar disposto, se ainda hoje a perseguição vir, morrer por Cristo. Dizer: Jesus, eu te amo acima de todas as coisas. É estar disposto, aquele irmão que está te perseguindo, você dizer: Senhor, tem misericórdia, ele não sabe o que faz.
porque o Evangelho nos ensina dessa forma. Numa outra palavra além dessa, porque foi o Senhor que nos deixou essa palavra. Ele disse que nós precisamos continuar a boa obra que Ele fez até que Ele venha. E naquele grande dia Ele vai requerer de mim e de você. Precisamos ser um testemunho vivo daquele que vive o Evangelho de Cristo. Muitas das vezes nós deixamos de receber, porque deixamos de obedecer, porque os nossos olhos são pecaminosos, porque os nossos lábios são pecaminosos. Mas hoje eu quero profetizar sobre essa igreja uma mudança total de vida, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, uma igreja que vai mudar essa geração. Jovens, homens e mulheres que vão fazer a diferença no bairro onde nós moramos. Vivemos neste lugar, vendo pessoas serem escravizadas, assassinadas, mortas, escravas do diabo. E o que temos feito como igreja desta terra? Eu não consigo acreditar que o Senhor me deu um fôlego de vida para vir a este lugar e ver tantos jovens sendo escravos do diabo e permanecer olhando, ser simplesmente espectadora do que Satanás tem feito com as vidas. Mas eu creio que Deus nos trouxe a este lugar para sermos um diferencial, para falar do amor de Deus, para sermos testemunho ocular do amor de Deus, para onde nós passarmos, alguém dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Que os homens que estão perdidos possam ter em nós a imagem e semelhança do Deus que nos criou. Amado, é uma nação que geme, é uma nação que chora desesperadamente. Na sexta-feira eu estava no plantão e vi uma moça entrar no consultório. Ela estava transtornada, gritando como a médica: você tem que me ajudar. O Senhor me impulsionou a chegar perto dela, coloquei ela na cadeira novamente e ela chorava copiosamente. Ela falou: eu vim do Nordeste, eu vim passear neste lugar. Eu estou com uma depressão que não estou suportando. Estou com uma ansiedade que dói o meu peito, a minha vontade de arrancar o meu coração. Eu não aguento de tanta dor. Eu já tomei meu remédio e não passa. E eu comecei a orar por aquela moça. E a jovem que estava com ela era uma menor de idade, era irmã daquela moça. Eu via Satanás escravizando aquela vida. Nós, como igreja, precisamos nos levantar. Porque tem se falado que a doença do século é depressão. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que clamar ao céu que mude a circunstância, porque essa palavra vai nos dizer que se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu olharei dos altos céus e sararei a sua terra. Assim diz o Senhor. É isso que nos ensina esta palavra, que se nós abrirmos os nossos lábios e clamarmos, o céu vai se mover, o milagre vai acontecer. Essa palavra nos ensina do poder que há na oração daqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina, amados, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há vertentes para isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aí ele vai dizer que não andam segundo a carne, que não desejam o que é do próximo, que amam pai e mãe, que honram o seu pai, que honram a sua mãe, que respeitam o seu próximo, que não mata, que não rouba, que não adultera, que não almeja o que é errado. A Bíblia é uma bússola. Esse do 20 vai nos ensinar o que nos afasta do Senhor, porque a Bíblia fala de um Deus bondoso, mas que não tem compromisso com o pecado, de um Deus bondoso que nos ama e está disposto a ouvir a nossa oração, a ouvir o nosso clamor, e mais do que ouvir, Ele está disposto a atender. Ele diz que se eu e você clamarmos, Ele muda as circunstâncias de uma nação. Por uma alma, Deus salva uma cidade. Eu creio nisso, porque a Bíblia nos ensina. É a Bíblia que nos afirma. Mas não pode haver comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Eu não posso ser uma pessoa na igreja e ser outro lá fora. Porque o Deus que está aqui,
Ele também vai me ver lá fora. Ele vai me contemplar na minha casa. Aonde eu estiver, Ele estará comigo. E é Ele que vai me julgar. É Ele que vai me condenar se necessário for. Porque nada é oculto aos olhos do nosso Criador. O mundo precisa nos olhar e ver Jesus. Nós precisamos mudar as circunstâncias. Nós precisamos mudar a história da igreja. Nós precisamos quebrar uma terrível nuvem de mau testemunho que tem se arrastado durante tempos. Cadê a igreja de Cristo? Que orava e o cego enxergava. Que orava e o paralítico andava. Profetas que eram usados e entregavam aquilo que era de Deus. Onde o milagre acontecia. Hoje nós vivemos um conforto, numa zona de conforto. As igrejinhas não são mais no chão de barro, não são mais de escudo. Tem um banco de ventilador, algumas até ar-condicionado. Mas não é essa a proposta. A proposta de um evangelho cheio do Espírito Santo. O evangelho onde não haja indiferença, onde não haja contenda, onde não haja divisão, onde um irmão tome a santa ceia sem temor. Quando ele nem fala do seu irmão, ele toca no sangue no corpo de Cristo, indignamente, porque ele nem se deporta ao seu irmão. Não podemos viver esse evangelho e ir para o inferno, porque a proposta que nos é feita é o céu. Existe um céu de glória esperando pela nossa vida. Eu não posso simplesmente tocar no que é de Deus e não dirigir a minha palavra ao meu irmão, ser indiferente com ele, não gostar do meu irmão. Isso não vem do Senhor, isso é obra do inferno. E ela tem que ser dissipada na igreja, porque a proposta que nós temos nessa palavra é um céu de glória que nos espera. É de um rei que voltará para buscar a minha e a sua vida. Existe um Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis pela sua vida. Existem mães de joelho pedindo socorro pelos seus filhos na prisão. Existem mães de joelho desesperadas pedindo socorro pelo filho que vive no tráfico. Existem crianças morrendo sem ninguém para cuidar. Nós fomos em um asilo, um abrigo, e tinham várias crianças, mas entre essas crianças tinham 3 irmãos que tinham sido violentados pelo seu padrasto. Esse padrasto foi assassinado e a avó tomou ódio dessas crianças e abandonou no abrigo. Eram crianças lindas, lindas, a vontade era trazer para casa. Crianças que choram, que gemem. E quando nós fomos falar do amor de Deus para uma delas, que era uma adolescente, ela não queria sair de dentro do quarto. Nós pedimos permissão, entramos para conversar com ela. Quando nós oramos por ela, ela chorava copiosamente com tudo que ela estava vivendo, sendo violentada, sendo abusada, tendo que viver num abrigo, desprezada por aqueles que a gerou. Mesmo assim, ela foi sensível à voz de Deus. Nós somos guardados 24 horas pela mão do Senhor. Hoje acordamos, tomamos o nosso café, almoçamos, jantamos, temos um teto, temos uma igreja e somos ingratos com o Senhor. Nós não temos mais sido sensíveis à voz de Deus. Quando a dor do meu irmão não me incomodar, algo está errado em mim. A palavra de Deus, ela tem que surtir um efeito em nós, senão algo está errado em mim. Eu preciso morrer para mim mesmo, para viver essa verdade. Eu não tenho como resgatar o que se perdeu, se não houver uma transformação em mim. A obra começa em mim, a obra precisa começar em nós, a renúncia precisa começar em nós, o arrependimento precisa começar em nós, porque existe alguém lá fora precisando que nós venhamos lançar a rede. Mas para que isso aconteça, precisamos ser sarados, curados, libertos de tudo que nos afasta de Deus. É a palavra que nos diz. O louvor que os jovens hoje produziram
estava dizendo isso para nós. Quando nós entramos nessa igreja, em qualquer lugar, qualquer igreja, é o Espírito Santo que ministra. Ele ministrou através do louvor. Senhor, liberta-me de mim. Eu quero ter a sua casa. A Bíblia diz que ele não habita em casa suja. Não é de qualquer maneira. É preciso morrer para nós mesmos. A casa tem que estar limpa, tem que estar varrida. Eu não posso ter ressentimento. Eu não posso ter picuinhas. Eu não posso viver um evangelho onde eu sou crente dentro da igreja e do lado de fora eu vivo de qualquer maneira. Onde meus lados proferem mentira, proferem palavrão, onde não respeito o meu semelhante. Esta casa não dá para o Senhor morar. Mas Ele quer morar. Porque hoje Ele falou para nós que Ele quer morar. Ele quer habitar em nós. Ele nos convida a nos esvaziarmos de nós mesmos. Eu te convido, amada igreja, a fechar os seus olhos, a fazer uma reflexão. Fala com o papai. Papai, por que eu preciso deixar? Sonda-me, Senhor. Eu quero morar no céu. Eu quero me encontrar com o Senhor. Eu sei que o Senhor está às portas. Brevemente virá me buscar. Mostra-me as suas mãos. Como elas estão. A quem nós temos alcançado. De quem nós temos cuidado. A quem temos conseguido perdoar e amar. Louvado é o nome do Senhor.